Aê, tô de volta, garoto, eu voltei. Agora pra ficar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Reforma Protestante. Nesse mês de Reforma é muito importante a gente abordar, sem dúvida, uma das coisas mais marcantes da história do cristianismo, que foi a Reforma Protestante. Então, vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área. Está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Pois é, pessoal, eu me mudei realmente de casa, de residência, e não teve jeito, eu precisei desmontar todo o cenário, todo o escritório, estúdio, refazer em um outro ambiente, e aqui ainda não terminou. Ele vai sofrer muitas alterações, né? Ele vai inverter de lado, para você ter uma ideia. O que você está vendo vai ser onde vai ficar o meu computador, e esse cenário que você está vendo vai vir para cá, mas eu não tive condição de fazer isso ainda, porque tem muita reforma para fazer. Mas o importante é que o nosso canal Fé Equilibrada está de volta. Finalmente voltamos com um vídeo novo todo dia. E é um prazer enorme fazer esse trabalho aqui, porque eu vejo os feedbacks no período que eu fiquei ausente, a galera me mandando aqui nos comentários dos vídeos, o pessoal mandando DM lá no meu Instagram, no @prleofelix. Então realmente é um conteúdo que eu tô vendo que o pessoal tá gostando, tá fazendo falta, e isso me deixa mais motivado e feliz. Porque eu sei o que eu faço, eu acredito no que eu faço dentro de uma direção vocacional. Eu fui vocacionado por Deus para levar a palavra, para ensinar o evangelho. E é isso que eu quero transmitir para o seu coração também, despertar e desenvolver a sua vocação. Coloca isso no seu coração. O canal Fé Equilibrada tem a missão de despertar e desenvolver a sua vocação em Deus, seja ela qual for. É algo grandioso e eu tô aqui para te ajudar nessa missão. Então, para a gente poder começar o vídeo, aquele pedido maroto e muito importante. Deixa o seu like e depois que você terminar de assistir, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Como a gente ficou esse hiato aí de tempo sem publicar vídeo, pode ser que a entrega desse vídeo seja menor do que a média do canal. Então, se você me ajudar compartilhando, aí a máquina volta a girar normal e o canal não vai perder tanto por ter ficado esse período aí de mudança que eu precisei me ausentar. Então, você vai ser um agente missionário aí nos ajudando a compartilhar esse conteúdo. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero vai pregar na igreja de Wittenberg, na Alemanha, um papel grande ali, né, um documento escrito com as 95 teses. O que são essas 95 teses? São pontos teológicos que Martinho Lutero queria fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que a ideia era fazer uma reforma, não a criação de uma nova religião. Hoje nós temos o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Não estava no coração de Lutero, inicialmente, criar uma vertente completa como a protestante. Ele queria fazer uma reforma. Imagina você numa residência, na sua casa. Se você muda de casa, você faz uma mudança. Se você fala, não, eu quero só aumentar o meu quarto e colocar uma suíte, não é uma mudança, é uma reforma. Ah, eu quero tirar o chão de taco e quero botar porcelanato. É uma reforma que você está fazendo. A ideia de Lutero era fazer uma reforma e não uma mudança. Porém, o engessamento da Igreja Católica, né, toda a questão da eclésia, toda a questão litúrgica, toda a questão política também, era impossível realizar alguma transformação, alguma atualização. E isso é uma realidade até os dias de hoje. Você percebe que a Igreja Católica é como se fosse um grande navio, então para fazer uma curva demora demais, né? Não é um jet ski que vai e volta e tal. As mudanças significativas da Igreja Católica levam anos, décadas e até séculos para acontecer. Quanto às 95 teses, eu recomendo que você procure no Google e dê uma lida. É uma leitura um pouco chata, meio difícil de entender, cheio de questões muito datadas, né, muito contextuais daquela época. Eu vou pegar aqui 6 das 95 teses, só para você ter mais ou menos um entendimento da linha de pensamento que Lutero estava levando ali. Vamos ler então. Bem, a tese número 6 diz o seguinte: o Papa não pode redimir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Uma das grandes acusações que Lutero fazia era sobre a divindade da opinião papal. Até hoje a Igreja Católica tem isso. Quando o Papa dá uma opinião, aquela opinião é quase que uma opinião divina. Então não é possível, digamos assim, retrucar a opinião do Papa. Se o Papa disse, toda a Igreja Católica abaixo
ela vai aceitar. Isso está na natureza do protestante ser contra. Tem vezes que o irmão da igreja diverge da opinião do seu pastor, sem rebeldia nem nada, mas assim, é possível você discordar de uma pessoa. Mas isso baseado na premissa do evangelho. Nós temos que entender a palavra de Deus. Eu vou fazer um outro vídeo explicando as 5 solas, que é a base absoluta da confissão protestante. E entre as 5 solas tem a sola escritura. E é baseado nisso que a gente vai ter quase que a grande divergência do caminhar com os nossos irmãos católicos. Mais uma, deixa eu ler a 10ª. Olha só a 10ª tese que ele vai dizer, ó. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. A Igreja Católica criou o purgatório. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala do purgatório. Nada, nada, nada. A Bíblia fala do céu e inferno. Vai falar do seio de Abraão, vai falar do Hades, mas são ambientes que remetem à mesma situação. Purgatório, dentro da teologia católica, se tiver algum católico que acompanha aqui o canal, coloca nos comentários aqui se eu falar alguma besteira, viu, gente? Se eu falar alguma coisa que diverge aí da doutrina católica. Mas, em regra, assim, resumidamente, o purgatório é um ambiente de condenação prévia para que a pessoa possa ir para o céu. Uma pessoa salva em Cristo, ela vai direto para o céu. Uma pessoa mais ou menos ali, ela passa um tempo no purgatório para poder depois alcançar a salvação. É como se estivesse pagando alguns pecados que ficaram em dívidas. E Lutero vai discordar da existência do purgatório, assim como a igreja evangélica hoje também discorda da existência do purgatório. Ou você é salvo, ou você é condenado. A 21ª tese vai dizer assim: erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Aqui é interessante porque está dizendo o seguinte: não existe indulgência. O que é indulgência? Era uma bolsa de dinheiro, imagina aqui, isso aqui. É um saquetelzinho aqui, ó, esse pano, nada a ver que eu peguei. É um saquetel que a pessoa colocava moedas de ouro ali, né, o prata, e dava de oferta na igreja. E essas indulgências abençoavam os mortos. Ou seja, meu pai faleceu, né, no meu caso. Meu pai tá na glória. Eu ia lá, pagava uma indulgência de 2, 3 moedas de prata, uma moeda de ouro, e aquela indulgência era recebida pela igreja, e aí a alma do meu pai saía do purgatório e ia para o céu. Então o Lutero está falando, não, isso não existe. Uma das grandes frases que tocou no coração de Lutero enquanto ele estudava a Bíblia, ele já era um monge, ele já estava ali celebrando missa, foi quando ele teve um entendimento verdadeiro do texto que diz, salvo pela graça. O apóstolo Paulo vai falar isso várias vezes. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma das grandes questões que Lutero vai apontar é que não existe salvação por pagamento. Pessoal, Jesus vai falar isso. Não dá para adorar a Deus e a Mamon. Inclusive nos dias de hoje, em igrejas evangélicas, igrejas que se dizem protestantes, igrejas que saíram desse movimento aqui que a gente está falando da reforma, hoje em dia fazem momentos de ofertório que são verdadeiros absurdos. Quem quer essa salvação da sua família tenha fé, entrega tudo no altar. Pelo amor de Deus. Atos 16:31 diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o apóstolo Paulo vai falar isso para um guarda que estava de ronda, porque naquela época, se tinham presidiários, bandidos, presos, condenados à morte, e eles fugiam, o guarda que estava de ronda naquele plantão recebia a condenação daquele bandido. Imagina, então, quando o guarda viu Paulo e outras pessoas fugindo, sendo livres pelo milagre de Deus, ele viu, quem vai morrer sou eu. E aí Paulo fala, não, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação da nossa casa vem por Jesus, não vem por dinheiro. Não existe oferta que eu dê no altar que vá mudar o coração de Deus para operar um milagre na minha vida. Eu posso ofertar genuinamente porque eu entendo a responsabilidade social que eu tenho enquanto igreja. Poxa, eu tenho que ajudar a pagar as despesas de uma igreja que são muito caras. Eu posso ajudar em projetos missionários. Tem gente com fome, eu tenho dinheiro para comprar comida. É a minha consciência cristã que me motiva a ofertar, não querendo algo, mas por gratidão, por amor. Então, quando eu barganho com Deus, achando que Deus vai operar milagres na minha vida diante o valor monetário que eu oferto no culto, eu estou indo contra a minha natureza protestante, porque esse foi um dos grandes motivos que fez Lutero entrar com toda essa batalha. Aí eu venho aqui, não, Deus vai operar milagres porque eu dei R$100, porque eu dei R$1.000, porque eu dei R$10.000. Meu irmão, você pode dar todo o seu dinheiro. Se seu coração não estiver em Cristo, a sua vida não vai ser transformada. 36 vai dizer assim, olha,
qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. A igreja dava um documento, dava a carta de indulgência. Não, se há um verdadeiramente arrependido, isso é muito poderoso, porque até os dias de hoje, a Igreja Católica não fala isso com tanta frequência. Mas se você chegar no seu padre, lá você que é católico, você vai ver. A igreja é como se fosse a instituição que tem o poder de perdoar pecados. E isso é um grande equívoco. A tese 43 vai ser interessante porque ele vai estimular um ensino, dizendo assim, deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Ou seja, não adianta, sei lá, ir na igreja, ficar dando dinheiro, comprando indulgência, achando que Deus vai operar milagres porque você está pagando coisa na igreja. Do que Jesus disse? Tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me aqueceste, fui preso, não me visitou. Aos discípulos, quando que isso aconteceu, mestre? Ele fala, quando deixou de ajudar um desses pequeninos. E Lutero está reafirmando o evangelho na sua essência, porque ele foi com o tempo desvirtuado. E aí vamos para a última aqui, a 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgência. Ou seja, indulgência é você pagar pelo milagre, a carta de indulgência era como se fosse um ingresso, um passaporte, né, que você pagava e ganhava. Mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse a sua alma como garantia pelas mesmas. Ele está desqualificando a divindade papal aqui. Aí o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ser perseguido. O Papa vai dizer assim, meu amigo, vamos numa reunião de clero, de eclésia, juntar toda a igreja e você vai rasgar esse documento, você vai pedir perdão pela sua blasfêmia. O que ele faz? Ele não se curva, ele não se dobra. E aí vai começar uma grande revolução, a ponto de quererem que ele morresse. Tirando a vida dele, calava-se a sua voz. Aí o que aconteceu? Lutero vai ficar 10 meses escondido, porque se ele fosse para a rua, ele seria preso e morto. Nesse período que ele vai ficar escondido, ele vai realizar uma das grandes proezas da história do Evangelho, porque as Bíblias eram em latim. Só quem tinha acesso ao latim era a liderança católica. O povo falava alemão, a Europa, cada um falava a sua língua. O latim, na época de 1500, já era uma língua morta. Então não tinha como as pessoas entenderem. As missas eram ilegíveis, não dava para entender, as pessoas não entendiam o que o padre estava falando. Nós, na língua portuguesa, ainda temos algumas palavras que do latim a gente meio que consegue associar. Meu nome é Leonardo Félix de Araújo. Félix é feliz em latim. Então eu consigo, Félix, feliz. Eu tenho aproximação de palavras. Porém, para o alemão, meu irmão, era igual a gente ouvindo grego. Não dava para entender. E quando ele traz a palavra para a língua dele, as pessoas têm acesso à leitura. E ele queria disseminar o conhecimento das escrituras, tirando, né, o monopólio da liderança católica, porque as pessoas entendendo a verdade, elas ficariam livres. E aí você, muitas vezes, com preguiça de ler a palavra, não quer ler a Bíblia, fica aí. Aí às vezes um padre ou pastor está ensinando um negócio errado, você nem sabe se está certo ou errado, porque você não tem contato com a sua própria palavra. E a partir dessa grande revolução de Martim Lutero, muitas pessoas vão se conectar, porque falavam, poxa, eu já pensava isso, mas não tinha coragem de falar. E isso foi tomando força e nós estamos hoje como estamos. Agora, nós não podemos esquecer, pessoal, que está no nosso DNA ser protestantes. Não interessa, tem que protestar. Esse negócio de, eu fico defendendo o governo. Não, a gente sabe que tem governos e governos. Tem governos que têm um viés mais pautados na palavra e tem governos que são completamente fora do que a Bíblia diz, como o socialismo, o comunismo e essas coisas todas aí que vão na contramão do evangelho. Mesmo que nós tenhamos uma liderança política que vá no rumo do que a gente acredita, precisamos ser protestantes. Hoje, o movimento evangélico protesta pouco. Hoje, nem todo crente é protestante. Tem muita gente que é passapanante, fica passando pano. Tem muita gente que não está nem aí para... Então toma muito cuidado, porque nós temos na nossa característica, corre nas nossas veias um sangue de protesto. No dia que nós perdemos a capacidade de protestar, ou a gente está se vendendo ao sistema, ou nós estamos apostatando a nossa fé, ou nós somos ignorantes no conhecimento do evangelho. E os três vão nos levar para o inferno. Então, podemos aceitar coisas legais, mas aquilo que é errado a gente tem que criticar em tudo. Faculdade, escola, na família, na nossa igreja e também no nosso país, no viés político. Coisa boa? Aplaudemos
coisas ruins, com muito respeito profético, vamos apontar o dedo e protestar. Galera, esse foi um pedaço da Reforma Protestante, que é muito complexo, tem muitas coisas, daria um vídeo de 1 hora aqui, mas não é essa a intenção. É mais esclarecer, trazer esse início, né, do que foi a Reforma Protestante. Eu não falei aqui de adoração a santos, que também isso foi uma coisa que foi mudada, a divindade de Maria. Olha, tantas coisas que o movimento protestante ele vai romper com a doutrina católica, mas é importante que você entenda que há um universo a ser estudado e eu quero que esse vídeo aqui te edifique, te acresça em conhecimento e te faça também despertar a buscar mais conhecimento. E eu vou trazer um vídeo aqui sobre 5 solas. Se você estiver vendo esse vídeo já 1 ou 2 dias depois que eu lancei, com certeza vai aparecer o cardzinho aqui já te recomendando o vídeo das 5 solas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.